Bem-vindo ao AICast, o podcast de inteligência artificial em português, com André F. Costa. Estamos a gravar, a lei de Murphy, não é? Confirmar mais uma vez que estava certo. E é engraçado, geralmente quando te juntas muito pessoal da informática, alguma coisa em tecnologia parece que depois corre mal, não é, João? É, na pior altura, no pior momento, tudo que puder correr mal, vai correr mal. Sim. Há sempre aquela célebre frase que alguém diz sempre em tom de piada, que é, se ao menos tivesse aqui alguém que percebesse de informática, não é? Uhum. Geralmente quando tens uma sala cheia de informáticos, que é, por falar em informática, que é o que nos traz aqui ao João. João Iria, que vou deixar aqui para se apresentar. João, apresenta-te aqui a quem nos está a ouvir, o nosso iCast. Portanto, meu nome é João Iria, sou engenheiro informático de profissão, de paixão também, apesar de ter uma paixão também por gestão e por negócios, e estar mais ligado à gestão de negócios e ter vários negócios do que propriamente a informática, mas a informática é sempre os alicerces de todos os negócios e é sempre por aí que eu me tento destacar, portanto, e que tento, todos os nossos negócios têm um componente de informática por trás muito forte. E uma digitalização muito grande. Portanto, é um bocadinho por aí. Informática, que não é de agora, não é? Não é desde que apareceu o chat GPT, ou de há 2 anos ou três. Até vou partilhar aqui, se não te importares, vou partilhar aqui o teu LinkedIn, até para Está um bocadinho atualizado, mas pronto. quem quiser hum, conectar aqui com o João, J iria. E, João, uma coisa curiosa que eu vi. Tu entraste para a informática, apesar de quem vir ver que tu és bastante jovem e achar estranho, mas tu entraste em 97, portanto, no século passado, em Exatamente. informática. E o que é Eu que sou. quem. Hoje em dia toda a gente vai para a informática, portanto é normal, não é? Engenharia informática, até é normal ser engenheiro informático, mas eu lembro-me que aqui há alguns anos não era assim, e imagino que em pleno ano 2000, início do novo século, não era assim de certeza, pois não. Não, até porque não tanto no ensino superior, mas no secundário, eu acho que fui, se não fui da primeira turma, fui da segunda turma a ter informática. Portanto, eu inicialmente eu sou da colheita de 79, que inclusive os Smashing Pumpkins têm uma música dedicada ao meu ano de nascimento. Nessa altura ainda se podia fazer uma opção no nono ano. O nono ano também tinha um curso, portanto, e eu entrei em Economia. Decidi que queria ir para Economista e fui experimentar o nono ano de Economia. Só que gostei mais da parte de gestão de empresas do que propriamente de Economia. E então estava a surgir nas faculdades o curso de Informática de Gestão, e informática também era uma coisa que eu gostava muito porque eu sempre fui habituado a ter, os meus pais sempre me deram muita tecnologia, tínhamos televisão por satélite, tínhamos aparelhagens, tínhamos computadores, tive Spectrum, tive Game Boy, tive Tetris, tive uma série de máquinas, tive máquinas de xadrez, tive máquinas de uma série de máquinas, consolas e tudo. Portanto, sempre gostei muito de informática e na altura estava aí o curso de informática de gestão e no 10º ano então disse, pá, vou para a informática para depois ir para a faculdade de informática de gestão. Só que, pronto, em 94, quando fiz o curso tecnológico de informática pela Filipa, se não foi o primeiro, foi o segundo, foi a segunda turma, apaixonei-me completamente por informática e então aí já entrei em informática em 97, no ISEP, mesmo informática, que era bacharelato mais licenciatura, portanto é pré-Bolonha, a licenciatura era pós-laboral, e fiz os 5 anos de informática e sim, nós na nossa turma éramos à volta de 400 alunos no ano de 97, portanto não era assim muita gente, mas era inovador, pronto, e segui para o ramo de sistemas e computadores, pronto, e tudo hardware, tudo prático, tudo muito interessante, e apaixonei-me completamente de informática.
Sim, porque na altura, então, informática era muito hardware, também pelo que eu me recordo, não é? De quando comecei. O que é que se dizia na altura a quem queria ir para a informática? Ou quem entrava com que expectativas, com que sonhos? Imaginava esta realidade que nós vivemos agora? O que é que imaginava quando se ia para a informática? Apesar de seres muito jovem, claro, mas à medida que entras e que vais ficando, o que é que se imagina? O que é que alguém ia fazer para a informática? Porque não havia, se calhar ainda, muitos exemplos daquilo que o futuro podia trazer, porque era uma área uh, nova, não, apesar de não ser completamente nova, naturalmente já havia informática, Sim, provavelmente no setor bancário e em muitos outros setores, mas era uma área relativamente nova, não é? Como quem queria quando vos falavam em informática, o que é que vos vendiam? E o que é que quem ia comprava nessa altura? basicamente vendia uma profissão de futuro, inclusive era muito transversal. Eu cheguei a ter disciplinas de direito, cheguei a ter disciplinas de gestão, também cheguei a fazer empresa no papel. Tive uma disciplina que era o empreendedorismo, portanto já nessa altura se falava, não se chamava por esse nome, tinha outro nome, era gestão de qualquer coisa, mas fazia-se uma empresa. E era uma empresa que os informáticos podiam ir para todo lado. Na altura só falávamos do Bill Gates e do Steve Jobs, não tínhamos mais nomes, não tínhamos Elon Musk nem nada do Não género. havia muitas Um, referências, mas já eram conhecidos eles então na já, própria altura, em tempo real, porque agora é mais fácil, não é? Passado muitos anos, uhum. cria-se a lenda, cria-se tudo à volta. Mas naquele momento, em tempo real, vocês sabiam coisas que eles estavam a fazer e gostavam e sentiam-se inspirados a fazer igual. Qual era a Exatamente. percepção na altura? E não havia internet nem nada, portanto, tudo o que havia eram livros e revistas e pouco mais. Inclusive, eu recordo-me que os meus livros de programação, COBOL, Pascal, C, C++, Assembly, era tudo fotocópias, era tudo coisas que eu ia buscar à biblioteca, eram tudo coisas que se conseguíamos arranjar e partilhar entre nós, porque não havia internet. Só quando eu entrei para a faculdade, em 97, é que consegui ter acesso a algumas BBS, para conseguir ter acesso a alguns documentos e a alguns artigos, e através da própria faculdade começamos a ter os primeiros acessos à internet, como o Alta Vista, como motor de busca, Uhum, e sim. começamos a ter e-mails, exatamente, e inclusive eu não tinha acesso à internet em casa. O que eu fazia era, na altura, as comunicações via telefone ficavam mais baratas a partir, salvo erro, que era das 9 da noite. Então eu fazia uma conexão de minha casa ao servidor do ISEP, que só permitia uma ligação, e era para o primeiro que chegasse. E eu então fazia a ligação e quando tinha a sorte de conseguir, conseguia algumas vezes, conseguia-me ligar, então tinha acesso à internet através do servidor da faculdade. E só mais tarde, pá, em 2000, salvo erro, ou 99, é que surgiu a esotérica, com preços muito mais baixos para acesso à internet, e começamos a ter mais acesso à internet, sempre com nada do que se parece agora. Portanto, e foi a partir daí que nós tivemos acesso à internet e começamos a ter ainda mais informações. Mas tudo muito por chats, pelo Mirk. Muitas das informações chegavam até nós através desses canais. Como Nada é do que que, claro que apesar de ser gradual, eh, não era como temos agora, portanto nunca houve este choque de não ter nada e de um momento para o outro ver o mundo como ele é agora, mas mesmo assim viveste aí uma transição eh, única, não é? Eu acho que és mesmo um OG da internet, não é? Apesar de seres jovem, de facto viveste aí uma fase espetacular, já com alguma maturidade. Eu era um bocadinho mais novo aí, não era muito mais, mas era o suficiente para não conseguir vivenciar dessa forma tão in loco, não é? Estavas ali na universidade quando isso estava tudo a acontecer. E acho que isso é espetacular. Quando falas, é quase impossível não sentir nostalgia um pouco desses tempos. Como é que, quando aparece a internet e vocês começam na faculdade a ter o chat e depois a ter acesso a informações em tempo real,
Como é que viveram isso? Foi mais ou menos como estamos a viver agora o chat GPT? Consegues criar algum paralelismo e se calhar isso levar-te a viver agora esta revolução com a inteligência artificial de outra forma? Como é que viveste a altura e o que é que aprendeste que te está agora, se calhar, a levar a abordar esta questão de uma maneira muito específica como estás? Se calhar para as pessoas como eu, porque eu tenho alguma dificuldade em classificar isso e em responder a essa questão, mas para nós que dos fins dos anos 70 e inícios dos anos 80, que experimentamos muitas mudanças e que vimos o surgimento de tudo, não vimos o surgimento da televisão, porque quando nós nascemos já existia a televisão, mas vimos o surgimento do telemóvel, vimos o surgimento dos pagers, vimos o surgimento da internet, vimos o surgimento dos computadores. O meu primeiro computador foi-me dado em 93 ou 92, ok? Portanto, tinha um disco de 100 megas, ok? Portanto, era assim uma coisa muito pequena em que eu usava para jogar jogos e para fazer trabalhos para a escola. Mas como nós experimentamos muitas alterações, para nós as alterações, as mudanças são naturais. Estamos perfeitamente habituados a isso, porque assistimos a muitas. Porque efetivamente entre os anos 80 e os anos 2020 tem havido muita transformação. Assim como vamos falar daqui a uns tempos, os miúdos que nasceram antes e os miúdos que nasceram depois do Covid. Okay? Portanto, vai haver miúdos que não vão saber o que é Covid, porque nasceram depois. Ainda não chegamos lá, porque ainda é pouco tempo, mas é um bocadinho por aí. E nós, a minha geração, como passou por isso tudo, as mudanças são naturais e agimos naturalmente com as mudanças. Portanto, quando vemos qualquer coisa a surgir, conseguimos fazer o paralelismo. Por exemplo, um dos paralelismos que eu faço muito com a inteligência artificial é que, para mim, a inteligência artificial é um motor de busca. Ok? E eu comparo as mudanças que houveram com os motores de busca, quando surgiu o Google, por exemplo, eu era professor de informática, do oitavo e nono ano, eu ensinei os meus alunos a fazerem pesquisas no Google e a dizerem, opá, vocês não confiem nos primeiros resultados que aparecem no motor de busca, opá, e de ver mais, e de ver sites de confiança, não se baseiem só naqueles sites, porque toda a gente pode fazer um site, portanto toda a gente pode colocar lá a informação. E vocês podem ser enganados pela informação que vos aparece. Portanto, vocês têm que confirmar e, preferencialmente, depois de terem a informação, peguem num livro e de confirmar, porque ao menos o que está escrito teve algum controle, teve alguma verificação. Portanto, é um bocadinho o que eu estou a ensinar agora com a inteligência artificial, também nos cursos, nos webinars, que ainda não dei cursos, os webinars que tenho feito sobre a inteligência artificial, é isso que eu digo. Tudo bem, utilizem a inteligência artificial, é uma ferramenta, mas não confiem 100% e de verificar a informação, porque a inteligência artificial também se engana, ok? Tal e qual como eu ensinei com o motor de busca. Portanto, quando falamos em paralelismo da altura e de agora, eu faço um bocadinho esse paralelismo entre os motores de busca e a inteligência artificial. Claro, porque a inteligência artificial é um motor de busca que tomou os esteroides, não é? Sim, é um super, não é? É um super Mas e provavelmente o impacto também poderá ainda ser maior do que esse que viveste. Mas também já lá vamos. Falaste de ter sido professor, foste, pelo que eu conheço de ti, pelo aquilo que eu vejo, também és muito a forma como encaras a mudança, viu-se agora, não é? Quando dizes nós encaramos assim, de facto, há muita gente que encara assim, há muita gente que encara depois com receio e também não consegue embarcar, mas tu de facto embarcaste na altura em tudo aquilo que a informática podia oferecer. Como é que faz essa transição para aluno de engenharia, depois foste professor, já falaste aqui, também criaste a tua empresa, não sei se há muito tempo, se há pouco, eu sempre te conheci com a City Plus. Como é que fizeste essa transição para a área profissional? O mundo era muito diferente, não é? sim, Costuma-se dizer que era só aparecer numa entrevista e respiro, então anda. E depois, como é que se chama aquele que trabalha aqui, aquele rapaz? Porque a pessoa entrava primeiro, não é? E perguntava-se o nome depois. Tempos diferentes.
Mas como é que foi a Mais tua, ou a tua menos, transição? mais ou menos, mais ou menos. Pronto, é assim, eu por acaso tenho nisto da pessoa em si, eu tenho uma frase que eu ainda não consegui perceber de quem é efetivamente, que é nós somos a soma de todas as nossas experiências. E eu até hoje sempre tive muitas experiências, e aproveito todas as experiências para criar aquilo que sou hoje e sempre fui uma pessoa de não ter apenas uma única atividade. Isto é, quando eu estava a fazer, como eu disse, a licenciatura, que eu fiz foi bioetápica, portanto tinha bacharelato mais licenciatura. E a licenciatura foi pós-laboral, ok? Portanto era à noite, não era durante o Uhum. dia. E eu então dediquei-me a tentar encontrar trabalho, só que eu era estudante trabalhador. Eu nunca quis ser trabalhador estudante. Eu primeiro estaria o curso e depois estaria o trabalho. O trabalho seria apenas para me ocupar o dia. Eu podia ter alguma coisa durante o dia. Não tanto necessidade de dinheiro, mas necessidade de ocupar o dia. E assim não é fácil. Fui a várias entrevistas e toda a gente me dizia: não, desculpe, mas nós queremos trabalhadores, quanto muito podemos ter trabalhadores e estudantes, mas nunca estudantes trabalhadores. Pronto, e ao fim de 6 meses de procura de emprego ativa, acabei por constituir a minha própria sociedade, uma unipessoal, ok? Portanto, em que era eu que fazia tudo, tinha vários clientes, tinha clientes, gabinetes de advogados, gabinetes de contabilidade, em que eu dava a assistência técnica durante o dia aos sistemas informáticos. Essa empresa foi constituída em 2001, perdão, em 2000 e acabei por encerrá-la, sem problemas nenhuns, em 2004, com o surgimento das Vortens e das FNACs. Okay? Portanto, com o surgimento da grande venda ao público, eu deixei de vender equipamento, portanto não justificava estar a vender equipamento e dediquei-me só aos serviços. Mas Na altura tu ainda, desculpa interromper, porque na altura a assistência informática era muito focada ainda no hardware, não era? sim, a Havia venda de ali muito equipamento. hardware. Exatamente, exatamente. Vender o equipamento, montar o equipamento e depois dar a assistência técnica ao longo do tempo. Porque para os Um, meus jovens que nos estejam a ouvir, não eram computadores portáteis, eram computadores de torre, com tudo mesa, monitores, exatamente. com Tudo scanners à servidor, parte, exatamente, exatamente. impressoras, servidores, ou seja, era uma coisa um bocado complicada, não é? Não era assim tão simples como Exatamente. hoje em dia ir comprar um computador e ligar ao Wi-Fi. Muitos deles não tinham Wi-Fi, portanto eram as redes, Nem havia, havia, na altura tinhas nem muito havia com Wi-Fi. interter, certamente, não é? Pronto. Mas, por incrível que Depois pareça, aparecem essas Vortens e por aí fora, e tu vês o negócio é perder a parte da parte do hardware. Portanto, ficando a nível de serviços apenas, não precisava de ter a empresa, podia fazer prestação de serviços normal, em uhum. recibos verdes. Foi o Não que fiz. precisavas de comprar, de vender, Exatamente. portanto, Eu quando mudaste ali, comprava já em nome do cliente, sim, porque as sim, margens eram muito esmagadas. Eu não tinha preços para conseguir competir com a FNAC que comprava paletes, eu comprava um computador. Okay? Portanto, claro, claro. é, E aí compravas já, se calhar como algumas pessoas fazem hoje, compravas já, pedias fatura em nome do cliente, nem te chateavas com isso, exatamente. não é? Depois Exatamente. o cliente O pagava-te o quê? serviço da montagem e da instalação de Sim, software. tinhas na altura, cobravas uma avança mensal, cobravas por Tinha, serviços, como é que puseste tinha, isso a funcionar? tinha várias situações. Tinha situações em que era por avança, o caso dos gabinetes de advogados em que fazia também desenvolvimento de software. Eu recordo-me que trabalhei para um grande gabinete de advogados que trabalhava para um banco. O banco mandava-lhes as disquetes com os dados dos clientes e eu fiz um programa que lia a disquete, carregava na base de dados dele e gerava automaticamente a carta de cobrança. Ok? Portanto, aquela Né? primeira carta que ele mandava saía automaticamente em Word, eles só tinham que imprimir. E depois fazia logo a gestão para eles poderem mandar a fatura para o banco, para pagarem. Sim, o que era brutal na altura, não era? Que era um É automatismo brutal, brutal. exatamente. Hoje em dia eles têm softwares, mais uma vez, de grandes softwares, não é? Dificilmente alguém desenvolve, isto só para quem nos está a ouvir, não é? Que esteja a começar para tentar perceber aqui onde é que pode haver uma oportunidade, onde é que pode não haver. Portanto, já viram pela experiência de João que desde há muito tempo que a questão dos equipamentos, já em 2004, não é? O João optou por fechar a empresa, vendo que
por hardware não valia a pena, pelo menos este tipo de hardware que estamos a falar, a não ser que vocês consigam oferecer uma mais-valia muito grande, ter acesso a algo Exatamente. único, mas é muito difícil hoje em dia. O software, esta criação destes scripts ou de programas, também fica um bocadinho inviabilizada um pouco mais tarde, porque estas empresas agora compram os softwares das grandes empresas por software as service, ou seja, pagando Uhum. apenas 50, 60, 100 ou 200 euros, depende do software, por mês, mas não tem aquela necessidade de investimento, não é? Agora é um bocadinho diferente, João, não é? E mesmo, e Certamente mesmo já a não. questão e mesmo a questão da comunicação, porque na altura a internet ainda estava muito reduzida. Os gabinetes até eram capazes de ter internet, mas mesmo os bancos e tudo para comunicar era por disquete pelo correio. Ok? Eles mandavam, e estamos a falar de um banco grande, de uma financeira grande, que mandava a disquete cá para o Porto, a sede deles era em Lisboa, mandava para o Porto a disquete, eles metiam a disquete no computador, carregavam num botão a dizer carregar os dados da disquete, aquilo ia ler e fazia a impressão das cartas e a gestão do controle das cobranças. Portanto, com isso tudo. No entanto, eu dava assistência a um gabinete de contabilidade, que ainda hoje me lembro deles e de vez em quando ainda os vejo, que já em 2000 tinham dois funcionários em teletrabalho, que trabalhavam em casa, ok? Só iam à quarta-feira ao escritório levar pastas e buscar pastas e reunir com clientes se fosse caso disso. De resto, estavam sempre a trabalhar em casa. E nós tínhamos sempre, e fui eu o responsável, eu lembro, na altura era o PHC, que estive a trabalhar com a PHC, no sentido de eles poderem trazer o computador ou trazerem as disquetes para descarregar os dados, ou até terem, depois mais tarde, a ligação de casa ao Sim, servidor do escritório para poder carregar e descarregar os dados da contabilidade. E esse escritório também tinha trabalho remoto. O dono da empresa conseguia-se em casa ligar ao computador que ele tinha na secretária. Okay? Na altura, isso era preciso comprar softwares próprios, que eu recordo-me que eles compraram e que eu tive a instalar aquilo tudo, tive a preparar aquilo tudo, e depois recordo-me que muitas das vezes tinha que estar às tantas da manhã lá no escritório porque precisava de fazer manutenção ao servidor e precisava desligar aquilo tudo, portanto não podia fazer durante o dia porque durante o dia durante o estavam a dia. trabalhar e eles davam uma chave do escritório, pronto, então hoje precisas fazer manutenção, toma a chave do escritório, estás à vontade. Pronto, e eu ficava lá até às 3, 4, 5 da manhã e era assim que funcionava um bocadinho o informático, era no backstage, à noite, debaixo da secretária, pronto, portanto um bocado por aí. Sim, como as coisas mudaram, mas essa empresa já estava a explorar muito bem a tecnologia. Já, Nós já, só, a maior parte das já. empresas pensou nisso na altura da pandemia. Essa empresa já agora cresceu, está a ter sucesso, como é que está? Essa empresa já era uma empresa muito antiga, muito grande, hum, passou para a SA, depois, entretanto, foi quando eu fechei a minha empresa e dediquei-me ao ensino, tendo uma pequena passagem de 2 meses como motorista de ambulâncias, mas, pronto, mas isso foi um voluntariado meu, e depois acabei por fechar a empresa e acabei por me dedicar ao ensino e afastei-me um bocadinho dessa área. E essa empresa SA, ao fim de alguns anos, acabou por encerrar. Sei que os donos, e depois mandaram toda a gente embora, que foram todos para outras empresas, espalharam-se todos para outras empresas. Sei que os donos da empresa continuam a fazer algumas contabilidades, mas a título pessoal. Cada Sim. um tem o seu carteira de clientes, eles eram dois irmãos e cada irmão está para o seu lado. A última vez que vi até estavam os escritórios à venda, nem sei se chegaram a vender Uhum. ou não. Ok. A tecnologia só por si nem sempre resolve tudo, não é? Naturalmente que é importante e que as empresas que normalmente fazem uma adoção mais rápida da tecnologia têm maior tendência a ter sucesso, mas também não há milagres, não é? E há outras questões de Mas a gestão e tecnologia todas as outras que influenciam. Mas a tecnologia é muito importante nas empresas. E eu acho que as empresas deviam apostar muito numa boa base de informática, de TI, ok? Por exemplo, e eu vou-vos dar dou-vos exemplo. Claro que aqui a nossa empresa é um exemplo diferente, porque tem-me a mim como técnico de TI e tudo que eu tento fazer tem sempre TI por trás. Mas, por exemplo, quando no dia 16 de março
A tua empresa atual, não é? City Plus. Exato, a City Vou Plus. partilhar A minha aqui. outra empresa chamava-se Rebutsis. Mas no dia 16 de março de 2020, quando no Covid se disse vamos todos para casa, eu disse a todos os colaboradores: pegam nos portáteis, pegam no telefone, vão para casa, ligam em casa e podem continuar a trabalhar. E no dia 17 estavam todos a trabalhar. Okay? Todos, no dia 17 estavam todos prontos a trabalhar, é como se nós não sentíssemos nada. A única coisa que eu tive que alterar é que nós ainda trabalhávamos um bocadinho em papel, isto é, nós lançávamos as faturas dos condomínios em papel, e o que eu fiz foi, pá, não vamos trabalhar mais em papel, e eu digitalizo, tudo que chega às minhas mãos em papel eu digitalizo, vai para uma pasta e vocês vão a essa pasta buscar e trabalham o fecheiro digital. E a partir daí ficou tudo em formato digital. Neste momento ainda temos essa alteração. Portanto, neste momento é tudo digitalizado, já não ligamos a papel, já pedimos faturas todas eletrónicas, temos tudo em formato digital, trabalhamos tudo em formato digital e se recebermos uma carta, a carta é digitalizada, arquivada e depois trabalhamos o digital. Okay? Digital. E neste momento, por exemplo, temos um colaborador quase 100% em teletrabalho, em que só vem cá às quartas ou às quintas-feiras de manhã, só mesmo para ver se está tudo em ordem, se precisa de alguma coisa, inclusive trabalha com máquina virtual, a máquina virtual está aqui no escritório e ele liga-se à máquina virtual e trabalha como se estivesse aqui no escritório. E temos uma colaboradora que tem 2 meninos pequeninos, tem gêmeos, e quando os meninos ficam doentes, ou até mesmo quando há muito trabalho, ela pega no portátil, leva para casa e trabalha em casa. E trabalha mesmo, e é uma daquelas coisas que consegue-se ver. Porquê? Porque eu chego aqui e tenho, por exemplo, a impressora cheia de recibos, porque ela emitiu os recibos durante a noite. Ok. Portanto, Sim, nota-se sim, mesmo boa. que não é só levar o Consegues. portátil para mostrar que leva o portátil. Não, chego aqui e vejo a impressora cheia de papéis. Vês mesmo as coisas. Isto traz-nos então aqui para o teu projeto atual, não é? Já vimos que entretanto também deste aulas e não sei em que ano é que abres aqui a City Plus, mas se nos quiseres falar um bocadinho sobre como é que surge esta nova empresa, surge para quê e o que é que fazes atualmente, porque tens aumentado ao longo dos anos, tens aumentado, não é, também a tua área de ação. Fala-nos um bocadinho sobre isto e sobre estas oportunidades de negócio que Desde, foste desde, vendo. desde que eu tive a minha primeira empresa e que me senti ali, e foi por isso que também fui para os bombeiros conduzir ambulâncias, porque eu acabei o curso, continuei com o projeto da empresa, portanto eu acabei o curso em 2002, tive a minha empresa foi constituída em 2001. Portanto, tive ali uns momentos depois com o surgimento da FNAC e tudo que eu não sabia muito bem o que fazer. E houve uma altura em que chateei-me até mesmo com um bocado de informática pelos clientes que não me pagavam. Tive alguns clientes que retiveram pagamento, depois foram insolventes e eu percebi que aquilo foi jogada porque eles passaram o património todo para outra empresa e depois é que fecharam. Pronto, e houve ali algumas situações, chateei-me um bocadinho e O último episódio, desculpa interromper, mas o último episódio do iCast com o Pedro Silva Santos tinha sei. dado jeito na altura, não era? Sim, Porque o Pedro Silva Santos, eu fazia um bocado isso, portanto eu também achei piada a questão de não entregar o produto feito e tudo, sim, eu também vi. Mas na altura pronto, eu acabei também, comecei a perder alguns clientes e acabei por precisar desanuviar um bocadinho e como era voluntário nos bombeiros e os bombeiros estavam a começar uma equipa nova, eu fui trabalhar para os bombeiros. Perguntei se eles queriam a minha ajuda e acabei por ir trabalhar. Trabalhava 12 horas por dia, das 8 da manhã às 8 da noite, ou então das 8 da noite às 8 da manhã, a levar doentes para casa. Portanto, não era emergências, não era. Era simplesmente fazer transporte. Estive lá 2 meses a organizar a equipa, a organizar aquilo, e então foi aí que eu comecei a dar aulas, ok? Estive a falar com alguns professores meus que me disseram que eu com o curso que tinha podia concorrer ao ensino público. Concorri e comecei a dar aulas ao oitavo e nono ano. Comecei ali na Leonardo Coimbra Filho, ali atrás de Serralves. Pronto. E depois, enquanto dei aulas, comecei a ter experiência de formação, comecei a ser convidado para dar formação, entrei nas novas oportunidades, ok? Portanto, tive um professor amigo que me levou para ser júri
para ser o avaliador externo das novas oportunidades. E como eu já tinha tido empresa, como já tinha trabalhado nos bombeiros, como já tinha trabalhado numa série de situações e tinha tido vários clientes de várias áreas, fui um dos 700 e qualquer coisa avaliadores externos de novas oportunidades, e que fiz uma série de avaliações, fiz uma série de júris, na altura em que eram as novas oportunidades, que funcionavam as novas oportunidades, e dei formações a professores. Então tive um boom muito grande, tive um crescimento muito grande na parte da formação, do ensino de adultos, ensino de crianças, ensino de formadores, que é uma coisa muito importante, ser formador de formadores. Pronto, e é engraçado que, por acaso era um dos temas que eu queria falar contigo, que há um livro de Dan Sullivan que diz que 10 vezes é mais fácil que 2 vezes, e ele fala muito do momento 10 vezes, do que acontece quando tu cresces 10 vezes. Os exemplos que ele dá, por exemplo, é quando tu aprendes a ler. Tu não sabes ler, portanto és uma criança que não sabe ler, que tem as suas capacidades. No momento em que aprende a ler, cresce 10 vezes, ok? Porque apanha essa informação 10 vezes. E nós todos temos momentos desses. Isso é muito interessante. Como é que se chama o autor? Dan Sullivan, com 2 L's. Sullivan. E Senador o dos Estados livro, Unidos. Dan sim, Sullivan, 10 10X. vezes. Exatamente, ok? Portanto, o momento 10 vezes é quando tu dás aquele salto, ok? Ou por exemplo, trabalhares para uma coisa 10 vezes melhor do que aquilo que tens hoje, é muito mais fácil do que simplesmente duplicares, ok? Pronto, o livro é muito interessante, ele tem um momento 10 vezes, eu chamo-lhe um momento wow, que é quando se costuma dizer que caem as fichas, percebes? Pronto, e esses Sim. momentos, eu tive alguns momentos na vida sobre isso. Um deles foi assistir à tua formação. Ok? Obrigado. Quando. Obrigado. Estava aqui, estavas a falar disso e eu estava a sentir mesmo isto que disseste agora tocou-me, sabes, particularmente este momento 10 vezes, porque eu comecei a pensar e comecei-me a recordar de momentos em que realmente existe este momento e em que o resultado que começas a ter, muitas vezes nós no dia a dia não fazemos isso, mas não tem nada a ver com aquele que tínhamos antes, quando paramos para pensar. Muito interessante, vou ler este livro, achei mesmo Esses, espetacular o esses conceito. momentos, esses momentos 10 vezes são muito impressionantes. Lembra-me, e daqui a bocadinho já falámos também desse momento da inteligência artificial, do momento 10 vezes que tive contigo. Pronto, e há esses momentos 10 vezes, e eu, ao longo da minha carreira profissional, nunca fui uma pessoa de ter apenas uma atividade. Okay? E eu tinha sempre, eu chamava-lhe hobbies, okay? Mas eram hobbies que davam algum dinheiro. Okay? Portanto, algum, arredondavam no final do mês. Portanto, eu, a partir do momento em que me senti na primeira empresa que não sei o que é que vou fazer agora e fui trabalhar para os bombeiros, ok? Foi um momento em que eu disse, não pode ser assim, eu não posso não ter solução. E depois, por exemplo, o meu pai dizia assim, quero mudar de atividade, vou, ok? E mudava de empresa, mudava de atividade porque havia muita oferta. No início dos anos 2000 não era tão bem assim. Eu tive ofertas, por exemplo, de ir trabalhar para uma empresa, montar redes que utilizavam o meu carro, tinha hora de entrada mas não tinha hora de saída e pagava um ordenado mínimo. Okay? Tive ofertas dessas, ok? Claro que recusei. E Mas muitas empresas ainda nem tinham muito bem noção do que era a informática, não é? Para eles era um bocadinho, se calhar, como o design foi durante alguns tempos. Era assim um luxozinho. Olha, vamos dar ali a oportunidade àquele rapaz de fazer exatamente. alguma coisa. Ou, Creio que nem ou tinham a então, percepção do tipo de ou pessoa que então estavam o meu a. sobrinho, o meu sobrinho faz sites melhores que o Também informático. faz, Legal, meu exatamente, sobrinho. o meu sobrinho faz isso Sim. por 25 euros. Exato, exato. Pronto, e então na altura em que eu estava nos bombeiros disse, não pode ser. Então foi quando comecei a procurar outras alternativas, fui dar aulas, nas aulas fui dar formação, em centros de formação, nos centros de formação de professores, depois novas oportunidades, e entretanto em 2005 surgiu uma coisa muito engraçada, que foi os meus vizinhos bateram-me à porta e disseram, João, é a tua vez de administrar o condomínio. E entregaram umas pastas todas do condomínio
pá, e foi a minha vez de administrar o condomínio e fiquei assim um bocado, ok, deixa-me ver o que é que isto é. Entretanto, naqueles 2 primeiros anos foi assim um bocado complicado, porque o condomínio nem sequer existia, era tudo manual, era tudo Informal. informal, nem sequer tinha contribuinte, nem nada. As contas bancárias eram eu do próprio administrador, que eu achei aquilo muito estranho. Não Comecei a tinha falar. sistema informático, de Não, certeza. não havia sistema informático. Comecei logo a utilizar o Word e o Excel, lançava as coisas no Excel e gerava os recibos automaticamente no Word. Entretanto, comecei a falar com o meu vizinho do lado e ele começou-me a ajudar. Começámos a ver a legislação, começámos a constituir o condomínio e comecei a gostar. Entretanto, em 2008, não, em 2001 eu já tinha comprado um apartamento noutro prédio e comecei em 2008, 2007, 2008, a ajudar o administrador daquele prédio, que era um prédio muito maior do que o meu, a administrar o condomínio e comecei a perceber algumas limitações, também comecei a perceber algumas coisas com ele e decidi candidatar-me também àquele condomínio. E em 2008 fui eleito no meu segundo condomínio. Entretanto, pronto, a partir daí comecei a profissionalizar um bocadinho mais a coisa, apesar de não estar a fazer aquilo como atividade principal, continuei a dar aulas e administrava condomínios. 2010 ganhei vários, 2011 mais outros, 2012 outros, 2013 disse não consigo continuar a trabalhar sozinho, tenho que formar equipa, tenho que fazer empresa e foi aí que surgiu a City Plus. E a City Plus surgiu precisamente para fazer a administração de condomínios. Ainda dava aulas, portanto precisava de alguém que me atendesse os telefones quando eu estivesse nas aulas, porque já tinha vários condomínios, já tinha algum volume de faturação, já ia pagar IVA nos recibos verdes, portanto fiz a empresa, contratei pessoal e comecei a trabalhar e foi aí que surgiu a City Plus. No entanto, como eu também sou informático, a City Plus é informática e gestão. Okay? Portanto, juntei as duas coisas, em parte As duas informática, coisas. porque a minha ideia era voltar ao mundo de informática vendendo formação, vendendo sistemas VoIP, vendendo nuvem, vendendo essas coisas todas que melhoram os negócios. E voltei à minha paixão da gestão, ok? Portanto, também comecei um bocadinho a parte da gestão de imóveis, com promoção de imobiliária, embora até hoje não vendi, ainda só fiz 3 negócios de imobiliário, mas faço muita gestão de arrendamentos, ok? Clientes que estão fora, que muitos deles até vêm pelos condomínios, ok? Portanto, são pessoas que estão no Sim. condomínio, olha, eu não tenho ninguém que me tome conta do apartamento, tomem-me vocês conta, pronto. Então nós fazemos a gestão de arrendamento e tem sido um bocadinho por aí, tem sido uma boa aventura. E em 2016. João, o próximo passo, nós aqui no iCast não temos tempo para ensinar tudo Para aquilo que botar tu a coisa, sabes exatamente. sobre isto, mas eu acho que o próximo passo, tu tens que dar um workshop como aproveitar oportunidades em negócios, principalmente combinados, porque de facto Exatamente. isto é uma lição. Para quem nos estiver a ouvir, a capacidade esta capacidade do João e que faz com muito sucesso de abrir um negócio X e no negócio X explorar os clientes que já têm confiança nele, as pessoas que ele conhece, para outras áreas de negócio complementares, que muitas vezes até podem nem ser o negócio principal, podem, não é como vemos no Instagram, não é para ficar milionário em 3 dias, mas isto tudo junto, depois, já é alguma coisa, não é? Exatamente. É que assim, eu quando em 2014, 2015 decidi deixar o ensino de crianças, adolescentes, porque havia pouco interesse na parte de informática, e depois havia os CEFs, os EFs, o EF é adulto, mas os CEFs e os PFs e essa coisa toda, acabei por me aborrecer um bocadinho, e também foi quando as TIC passaram a ser em blocos de 45 minutos, e eu decidi deixar o ensino, tentar me manter ligado à formação, mantive-me, e voltar para os condomínios e foi aí que desenvolvi mais o negócio a partir de 2015, que desenvolvi mais os negócios. E eu, com isto quero dizer que aproveitei sempre os hobbies e as outras atividades paralelas para promovê-las a principais
e assim não passar por momentos de desemprego, não passar por momentos de dificuldade. Okay? Portanto, eu aproveitei sempre essas atividades que lhe chamava secundárias para continuar a trabalhar e para continuar a ter fonte de rendimento. Sim, é uma coisa que se fala muito hoje, mas que na altura era realmente disruptivo, que era transformar esses hobbies, monetizar esses projetos paralelos. Hoje em dia até há termos para isso, não é? Side projects, hustle, todo o tipo portanto, de formas que temos de o fazer, mas recordo-me que eu só olhar 10 anos atrás, não é muito, mas 10 anos atrás, não havia tanto, penso eu, não é a minha experiência, esta mentalidade de vou começar aqui um projetozinho, nem rende nada, o teu projeto como administrador de condomínio começaste sem Exatamente. rendimento, depois começa a ter um rendimento pequeno, depois vamos juntando clientes e quando dás por ela tens um negócio dessa área. Acho que isso é espetacular e é algo que realmente está ao alcance de qualquer pessoa E é na muito sua área. engraçado. E é muito engraçado eu ter feito isso e agora estar a ler um livro que já conheço há algum tempo, esse livro e a lição que está nesse livro, mas agora estou a lê-lo mesmo a fundo, que até o tenho aqui para te mostrar. Não sei se conheces. A estratégia do Oceano Azul, sim, conheço, mas Que é fala-nos sobre ele. basicamente, que é basicamente o que eu faço. Porque eu tenho oceanos azuis, vou criando oceanos azuis e quando algo acontece no Oceano Vermelho, quando o oceano se torna vermelho, eu salto de negócio, ok? Pronto. Em E o 2000, Oceano Azul, queres só explicar, dar aqui sem spoiler, queres só explicar o conceito, para quem nos está a ouvir? o Oceano Azul e o Oceano Vermelho basicamente tem a ver com a concorrência, em que nós criarmos oceanos em que não haja concorrência, ou neste caso áreas de negócio em que não haja concorrência, não haja tanta concorrência feroz como nos oceanos vermelhos. Ok? Portanto, nós somos pequenos tubarões que andamos a navegar pelos oceanos e se o oceano já for vermelho, será muito difícil conseguirmos ter alimento. E é um Sim. bocadinho por aí que eu tenho focado e agora este livro faz sentido, eu tenho gostado, Que é o que a maior parte das pessoas faz. Atenção, que a maior parte das pessoas vai para o Oceano Vermelho, porque é aquele que está mais, é aquele que se fala mais, é aquele que se ouve mais. Eu tenho um exemplo muito caricato, este exemplo da WorldCoin. A WorldCoin, eu lembro-me que em 2021 ou 2022 já me interpelou no Parque Nascente, portanto não é uma coisa nova, e na altura, 2022, no máximo 2023, para não cometer aqui nenhum erro de datas, mas sei que foi há muito tempo, eh, completamente vazio, vias os miúdos a tentarem falar com alguém, eu na altura não me souberam explicar algumas coisas, portanto eu não forneci os dados, poucas pessoas forneciam. Lembro-me de em 2023, inícios de 2024, de ver os rapazes no shopping a tentar e já a ter ali um pouquinho mais, mas mesmo assim com muita dificuldade. E só depois, quando se fala e quando já toda a gente vai, as pessoas agora estão em filas para poderem ter a oportunidade de o fazer. Mas a fila, eu vou-lhe chamar, a fila é representativa daquilo que acontece muito na vida, que é as pessoas têm a tendência em ir para áreas que estão muito, muito badaladas, como hoje em dia o imobiliário, por exemplo, ou outras áreas, mas que estão completamente sobrecarregadas de profissionais e por isso é que estão tão no hype do momento, digamos Exatamente. assim. E é importante fugir um pouquinho a esse fenómeno. Costuma-se dizer, eu quando me vêm a falar de alguma ideia de negócio ou alguma coisa que, olha, pá, vamos meter agora nisto e tal, eu quase automaticamente, eu também penso que vem de algum livro que eu li, já não me recordo qual, a primeira coisa que eu penso, ou é uma frase do Kevin O'Leary, que é algo do género, se 1000 pessoas fazem, ou podem fazer, se calhar não é boa ideia. E eu penso sempre um pouquinho assim agora, quando vou dedicar mais que 10 minutos a uma coisa, a primeira coisa que eu penso é 1000 pessoas podem fazer isto já amanhã? Podem. Epá, então se calhar não consigo trazer um fator distintivo e jamais ir para esse oceano azul, como tu dizes, não é? Não quer dizer que os oceanos azuis não vivem oceanos vermelhos e Sim, não sim, exijam depois adaptações. Imagino que hoje em dia o negócio dos condomínios esteja muito diferente de há 15 anos atrás. completamente.
Completamente, completamente um oceano vermelho neste momento, são os condomínios. Inclusive há empresas a comprar outras, portanto está muito complicado. Mas é engraçado também, e agora voltando um bocadinho atrás, ao aproveitar oportunidades também. Também é preciso nós estarmos atentos e sabermos aproveitar oportunidades. Em 2016 eu tive um condómino que me desafiou a entrar no alojamento local. E ele tinha um apartamento na Ribeira, estava-se a começar a falar de alojamentos local, e ele perguntou-me, vocês não querem ficar com o apartamento e fazerem vocês a exploração? E nós nesse ano, 2016, montamos 2 alojamentos locais, e a partir daí foi um boom, até agora, até à saída da lei que atirou-nos, e até ao Covid, porque o Covid também fechamos tudo. Também. Tivemos muitos alojamentos locais que deixaram de ser alojamentos locais, tivemos alguns que tiveram só a trabalhar, inclusive chegamos a oferecer os alojamentos locais para médicos e enfermeiros que não queriam estar com a família, que precisavam de um sítio onde ficar. Chegámos a ter. Tivemos pessoas que ficaram sem casa e nós pusemos-los em alojamentos locais, okay? De divórcios e coisas do género. Tivemos várias situações assim durante o Covid. E agora estamos a retomar um bocadinho e a lei veio-nos cortar um bocado a questão dos alojamentos locais. Chegamos a ter alojamentos locais fora do Porto. Tivemos alojamentos locais em São Martinho do Porto e tudo, ok? Portanto, tivemos aí várias situações. Portanto, tudo aproveitar os acessórios, os negócios acessórios. E é por isso que eu digo que eu sou um bocadinho gestor de negócios, porque neste momento, de todos os negócios que me vão aparecendo, vou aproveitando as oportunidades. E é um bocadinho o que eu estou a tentar fazer também com a inteligência artificial neste momento. Não só... Fala-nos sobre isso, exatamente. Vamos passar aí para... melhorar... Já estás à procura aqui de mais um Oceano Azul. Exatamente. E agora estou aí um bocadinho para a inteligência artificial. E agora, se calhar, podemos falar um bocadinho mais na altura recente, em que eu já estava a explorar a inteligência artificial quando vi os teus posts sobre os super-humanos, ok? E achei que devia fazer aquele curso contigo dos super-humanos, porque eu já estava a utilizar a inteligência artificial, mas lá está, era aquilo que eu dizia, eu utilizava a inteligência artificial como o meu amigo AI. O teu amigo AI, que é o nome também do teu projeto, não é? Eu mudei um bocadinho, agora é o meu AI. Okay? Ok. Eu lembro-me de ver o teu webinar. Vários passos, o meu amigo, o meu assistente, o meu professor, o meu médico, o meu AI, reduzi para o meu AI só. Ok? Pronto. Mas eu Qual é o URL? O meu AI.info. Vamos pôr aqui. Então, dizias-nos, já estavas a trabalhar, na altura viste as publicações e achaste interessante e fizeste o curso Super-Humano, estás connosco na comunidade, não é? Algo que eu valorizo muito e que desde já te agradeço aqui também pela confiança e por ter sido a primeira, não é? Primeira edição do curso. Mas uma coisa engraçada, e aqui que também para ajudar as pessoas a utilizarem o AI, é que nós utilizamos o AI muito aqui na empresa, até mesmo para ajudar nas comunicações. E é engraçado que uma das coisas que eu notei da inteligência artificial é que quando nós, por exemplo, recebemos uma mensagem um bocadinho agreste, um bocadinho agressiva, temos tendência de responder na mesma linha. Okay? E isso não vai melhorar a relação, até pelo contrário, vai agravar ainda mais a situação. E o engraçado é que se nós passarmos pelo filtro do AI, ele vai nos tirar a emoção da mensagem e até nos vai pôr a mensagem mais positiva. E é engraçado que já tive várias situações de resolução que eu queria responder de uma forma, o AI, a inteligência artificial, deu uma resposta de outra forma e a situação resolveu-se, mediou-se e a comunicação foi muito mais... eu não ia dizer humana, porque não foi tão humana, mas foi mais positiva. Foi mais empática. Graças. Não é? Teve mais empatia. Exatamente, porque o AI melhorou a comunicação. Não, Okay? isso eu recomendo a qualquer pessoa. Primeiro, quem responde a alguns e-mails, quem trabalha e tem alguma responsabilidade, ainda mais, na sua área, tem que responder a e-mails difíceis. Os e-mails difíceis demoram muito tempo a responder. Às vezes horas, olhar para aquilo. Não sou apologista de responder logo,
Eu normalmente aplico a regra das 72 horas, se forem e-mails mesmo muito difíceis, principalmente se forem emocionais. Ou seja, a partir do momento que recebo e leio o e-mail, dou 72 horas até me sentar a responder. Sei que hoje em dia 72 horas é muito, mas se forem coisas importantes e relevantes, também normalmente não Mas são para resolver de um dia. nos condomínios 72 horas é muito tempo. 12 Pois, não, horas é muito tempo. pois, nos condomínios, há alturas que não dá para a regra das 72 horas. A regra das 72 horas ajuda-nos a digerir e quando formos responder, não darmos uma resposta emocional. Já passou. Ao fim de 3 dias, quando nos levantamos no terceiro dia, aquilo já não tem aquela força cá dentro. Mas com o chat GPT, ele não precisa das 72 horas. Nós podemos responder ao e-mail. Uma coisa que eu faço é responder ao e-mail à bruta, como se estivesse a responder, normal, linguagem normal, sem qualquer preocupação, e depois copio para o chat GPT e digo, chat GPT, põe-me isto de uma forma simpática e profissional, ou empática e profissional, e ele põe de uma forma profissional, e retira-me aquele fator todo de emocional que estava ali, enquanto eu estou a teclar e a bater no teclado, isto não pode ser assim, mas ele depois não diz assim, ele diz, vamos avaliar outras opções, e é Exatamente. muito bom. Isso ajuda bastante a responder a esses e-mails. Não ficam fáceis, mas ficam um pouquinho mais fáceis e mais rápidos. Uhum. Se calhar em 20 minutos conseguimos responder a uma coisa importante e uma coisa que resolver um problema. Exatamente. Mas sim, também E faço nós, isso, é uma ótima e sugestão. nós, e nós normalmente estamos viciados em determinadas situações, vemos determinadas posições, temos um histórico na nossa memória que ele não tem, ok? E muitas das vezes também há outra coisa que é, se nós pegarmos num texto complexo, colocarmos lá, ele vai ver todos os pormenores. E normalmente nós fazemos um filtro, nós retiramos alguns pormenores, nós retiramos algumas situações que não nos fazem muito sentido, que não nos fazem muito interesse naquele momento. E ele vai ver tudo, ok? Pronto, eu estou-me a recordar, por exemplo, que houve uma circular que nós fizemos mesmo no início do chat GPT, em que a circular era muito simples, a dizer Carlos Condóminos vai-nos mudar o canhão da entrada da porta porque avariou. E eu depois, quando vi aquela circular assim muito simples, muito seca, muito sem qualquer informação, lembrei-me, deixa eu ver o que é que o chat GPT diz. E meti, olha, quero fazer uma circular a informar que mudamos o canhão da fechadura, da entrada do prédio. E o chat GPT até questões de segurança colocou, até informação de tenha cuidado, preserve a sua segurança e a segurança dos seus vizinhos, garantindo que a porta ficou fechada. Acrescentou informações que úteis, espetaculares, excelente, e que nós nunca nos lembramos porque a nossa pressa de trabalhar levou-nos Nosso só a fazer uma foco não é circular no para um parágrafo. principal. Sim, E eu e até viste reenviei a circular, e eu fiz novamente a circular e mandei a circular do chat GPT. boa. E agora, estás aqui com o projeto, não é? Com o teu projeto de inteligência artificial. Pronto, depois eu comecei a explorar alguma coisa, mas eu utilizava coisas muito simples, e depois foi no Super-Humano, e digo-te exatamente o momento em que foi que eu tive um momento 10 vezes contigo. E que Diz-me que eu registro aqui, porque é para eu ver se consigo levar esse momento, não é? Cada vez mais pessoas, que é esse também a missão e o objetivo. tem a ver com o prompt projeto. No Hum, momento em que tu explicaste o prompt projeto e que explicaste toda aquela situação, eu fui experimentar e disse: tem toda a razão, é isto que me falta. E foi aí que eu passei do meu amigo AI, em que eu brincava com o AI, para o meu assistente, para o meu bom, professor, para o meu professor, tudo. advogado, médico. Que dei o salto, porquê? Porque fez sentido, porque eu inclusive já tinha discussões com o chat GPT a dizer, pá, estás a dar-me informações que não têm nada a ver com o que eu quero, e depois percebi, pois, mas é que ele não tem culpa, e eu é que não estou a fazer a coisa Sim, correta. E quando eu comecei a experimentar o teu prompt projeto, ok? A persona, o objetivo, a forma como quero que ele me responda, etc. Quando eu comecei a experimentar isso, começou a ter contexto, não é? totalmente sentido, começou-me a dar as respostas todas que eu quero, e neste momento o que eu quero ensinar com o meu AI são os métodos de utilizar inteligência artificial
como uma ferramenta, porque a inteligência artificial, e é isso que também tenho num artigo que comparo a inteligência artificial à invenção da roda, é um bocado por aí. É que assim, a inteligência artificial é uma ferramenta e nós temos que saber utilizar essa ferramenta. Okay? E é isso que eu quero que as pessoas percebam. É a ferramenta que a inteligência artificial é. Okay? E tudo depende da utilização. Já há más utilizações, mas nós podemos utilizá-la de boa. E com isso, temos é que saber utilizar bem a ferramenta. Okay? Nós podemos martelar um prego com um alicate, mas o alicate não serve para martelar o prego. Temos que saber para que é que serve o alicate. Pronto. E a inteligência artificial é isso. E eu neste momento estou nos webinars que tenho feito, que já fiz 3 e vou fazer um quarto, é isso que eu mostro às pessoas. São 4 métodos. O primeiro teve 3 métodos porque ainda não tinha o quarto, agora já tenho o quarto. São os métodos de utilizar. E o primeiro método é o projeto. É logo esse que tu assististe. É muito interessante. Aquele Eu webinar já assisti. e eu mostrei. Portanto, o que me fez o momento 10 vezes na inteligência artificial que eu tive foi com o projeto, com o prompt Com a projeto. framework projeto, para quem não sabe, é uma framework que ensina e ajuda a estruturar um prompt para obtermos resultados realmente úteis, personalizados e que nos interessam. É interessante falar nisso, porque vi ontem o CEO da Microsoft, que está com muita dificuldade em implementar o Copilot, e culpou os utilizadores. Ele disse claramente, o Copilot não funciona porque as pessoas não sabem pedir ou falar com o Copilot. E a verdade é que eu chego a muitas formações, como sabes, tenho feito formações online e presenciais, e pergunto, quem utiliza o chat GPT? Metade das pessoas utiliza, às vezes 60%, outra metade não utiliza, mas metade das pessoas que diz que utiliza, ou grande parte das pessoas que diz que utiliza, chega ao final da formação e diz assim, eu não utilizava, afinal, eu pensava que utilizava, mas eu não utilizava. Eu fazia uma pergunta ou uma brincadeira, mas eu não fazia um resultado útil, não fazia algo, costumo pensar algo do género. Se tu obteste uma resposta que podes vender, que tu vendias com confiança, então já estamos a fazer alguma coisa. Já passamos dessa curiosidade, obviamente, que às vezes também faço no chat GPT, uma brincadeira, uma curiosidade. Mas outra coisa é dizer, eu quero criar, como passamos numa empresa, por exemplo, em que passamos de não utilizar ou de utilizar para algo, uma dúvida do dia a dia, para eu tenho aqui estas reclamações dos clientes, eu vou-te inserir e quero que me cries que vejas os pontos comuns das reclamações e que me crias um manual de atendimento que resolva as reclamações mais comuns, que dê ideias, que dê sugestões e crias um manual que podes entregar a um colaborador e que vai ser realmente útil ou que podes utilizar. Então é um E é bocadinho isso, não é? É um e é esse momento o um projeto. pouquinho. O meu AI, o objetivo que eu tenho criado para o meu AI é precisamente esse. É criar ferramentas para as próprias empresas. Tu há bocado estavas a mostrar na nossa página e eu tenho ali 2 brincadeiras que criei no MyChat do chat GPT. Uma Os delas chats é uma brincadeira. personalizados, não é? Exatamente. Não, são chats mesmo personalizados. Ok? Exatamente. Uma delas foi uma brincadeira que foi a questão do meu especialista eleitoral de legislativas de 2024, em que carreguei os 12 programas eleitorais que consegui dos partidos, andei à procura deles todos e carreguei-os, treinei o chat. Por exemplo, se lhe perguntares em quem é que eu voto, ele vai-te responder que não te pode indicar, pode-te responder. Pode-te responder a algumas perguntas, mas não te vai dizer a quem é que vota. E vai-te falar da importância Foste tu que instruíste, não do é? voto. Sim, e eu fui treiná-lo. Eu disse-lhe para ele não. Ele começou logo com essa questão, mas eu disse-lhe para ele nunca dizer diretamente vota neste partido. Mesmo se disseres eu interesso-me por saúde, em quem é que devo votar? Ele vai-te dizer as importâncias da saúde e não te vai dizer em quem deves votar. Ok? Portanto, não é tendencional, não tem tendência. Ok? Vai-te explicar. E o que é que ele permite? Permite-te consultar os programas. Porquê é que eu também me lembrei disso? Porque, assim, o programa mais pequeno acho que tem 98 páginas.
O programa maior, acho que tem 200 e tal. São 12. Diz-me, tu vais ler os programas todos? Eu acho que ninguém lê, não é? Eu acho que Ninguém. ninguém... Aliás, nem os próprios do partido, porque já vi vários Pois, jornalistas a fazerem perguntas sobre exatamente, exatamente. vi até recentemente, acho que foi no conteúdo do Batáguas, eles a perguntarem a onde chega, a dizer, e ele, quem é que disse isso? Ricardo, E ele, foi no gozar com quem trabalha. ele foi o seu líder, e ele, ai, disse, pronto, então. Isto Mas é onde é uma que isso coisa, não está sei quanto. escrito? Onde é que isso está escrito? E o jornalista, está escrito na página 13 do seu programa eleitoral, e ele, pois, está bem, quer dizer, nem eles sabem, não é? Mas por exemplo, aqui, com esta ferramenta, e é aí que também entra, eu fui convidado para dar uma formação de bases de dados e a importância da informação, e eu falei disso precisamente. O grande impacto na inteligência artificial é precisamente isso, é poder processar grandes quantidades de informação que nós não temos tempo, que nós não temos vontade e que nós não temos capacidade de fazer. Por exemplo, eu carreguei os 12 programas que consegui encontrar na altura, e tu chegas aí e perguntas o que é que os partidos dizem quanto à saúde. Eu disse-te. Porquê? Porque tu interessas-te pela saúde. O que é que eles dizem Sim. a nível de alojamento local? O que é que eles dizem a nível de habitação? E ele vai fazer uma comparação com os 12 partidos. Okay? E diz-te mais ou menos o que é que eles fazem. Pronto, e é essa a questão. Nós, neste momento, vivemos num mundo em que temos o Big Data, temos muita informação. E agora, nós para tomarmos decisões temos que processar essa informação. E até há pouco tempo, éramos nós que tínhamos que ver os dados, tínhamos que fazer os métodos para analisarmos os dados e depois tomarmos a decisão. Neste momento temos uma ferramenta. Temos uma ferramenta que nos analisa a formação e nos dá o conhecimento. E nós só temos que ler. Que é aquilo que eu digo, a inteligência artificial é uma biblioteca enorme, cheia de informação, e que temos um bibliotecário que nos vai dar a informação que nós precisamos. E que nos vai dar a informação Todos agora. os livros, não é? Exatamente. Pronto, por exemplo, o meu gestor em condomínio, em Portugal, o que é que tem? Tem a legislação portuguesa sobre condomínios e que permite qualquer administrador de condomínio chegar aí e fazer perguntas. Fazer perguntas sobre seguros, fazer perguntas sobre maiorias, fazer perguntas com base na legislação em vigor. E esse ainda não Em está vigor. bem treinado, ok? Esse ainda comete alguns erros, ok? Claro, obriga sempre a ir consultar. Obriga sempre a irmos ver a informação. Até porque depois Sim, também há é outra uma questão. ajuda, não é? É uma ajuda. É uma Não é, ajuda. É não uma é ajuda. suposto substituir totalmente, mas se Exatamente. calhar Mas para na a maior parte qualidade dos daquilo casos. como é que está. Olha, diz-me uma pergunta que normalmente as pessoas costumam fazer, se calhar mandar mensagens, ligar, uma pergunta simples do dia a dia de um Pergunta, por exemplo, condomínio. quais são as funções do administrador. Já temos aqui até um Kickstarter Sim, há aqui. algumas. Quais são as funções? Eles querem saber. Porque muitas das vezes as pessoas dizem: o meu vizinho de cima está a fazer barulho. O administrador tem que ficar a resolver. Pois, mas não tem as funções do administrador, ok? Não é uma das funções do administrador, é da autoridade. Inclusive, o regulamento geral de ruído está também aí na base de dados, ok? Pronto, Ok, portanto, ótimo. tem essa informação. Pronto, e qual é o próximo passo? O próximo passo que eu acho que vai acontecer com a inteligência artificial é isto: é criarmos ferramentas específicas para uma determinada área. Um dos próximos passos que eu vou dar aqui na empresa é pegar no manual de procedimentos, na informação toda que eu tenho, que estou a criar, ainda não está terminada, que eu tenho num site interno, ok? Nos chamados whitebooks das empresas e isso tudo, e carregar na base de dados. Carregar na base de dados de um chat, ok? E depois poder utilizar isso para recebemos uma reclamação no livro de reclamações. O que é que eu devo fazer? De acordo com o manual de procedimentos, deve-se fazer isto, deve-se fazer aquilo, deve-se fazer aquilo. Vamos criar um produto novo. Como é que vamos divulgar? A política da empresa para divulgação de produtos novos é esta, deve fazer este passo, este Sim. passo, este passo. Okay? Ter o chat GPT como assistente. Okay? Ter o chat GPT como um organizador de processos. Okay? Agora, e cada vez mais as empresas têm os manuais de procedimentos, têm isso tudo online ou têm em formato digital, é fácil. É fácil carregar no chat GPT. Okay? E ter um manual. Contratamos uma pessoa nova. Olha, tu vais ter estas funções. Tens aqui o chat ao teu lado. Quando tiveres dúvidas sobre como é que deves fazer as coisas, perguntas ao chat. Ok? Sim, E o próprio chat vai excelente. responder. E depois, recebemos um telefonema a perguntar uma determinada situação. É respondido de uma forma.
recebemos o telefonema muito idêntico. Tem que ser respondido da mesma forma, de acordo com o manual de procedimentos. Mas muitas das vezes as pessoas esquecem-se e respondem de outras formas. Mas se tiverem um chat, olha, tenho uma pessoa que está-me a consultar sobre isto. Ele vai dizer sempre a mesma forma. Sim, e é mais fácil procurar, não é? Em vez de andar à procura em todos os lados, faz uma pergunta e obtém-se a resposta Exatamente. de um colega que tem a informação de todas as áreas. É Exatamente. muito bom e acredito que para as empresas seja o momento 10 vezes também, para as Também. próprias empresas. Porque é muito difícil uma empresa crescer, não é? Dos 2 funcionários para os 10, por exemplo, sem ter toda essa informação estruturada em algum lado, sem ter alguém que consiga orientar tudo isso. Normalmente é o papel Embora, um pouquinho do líder e de toda a gente, não é? Mas é um papel muito difícil de e das fazer. intermédias e Sim, embora a questão do livro de 10 vezes é mais fácil do que 2 vezes, não é bem por aí. É mais porque quando tu estás a pensar em crescer 2 vezes, estás a ver muitos pormenores, muitas características. E quando pensas em crescer 10 vezes, vai haver coisas que são tão insignificantes que tu não vais ligar. Então vais-te focar apenas no que é importante. E é por isso não. que focaste Sim, em sim. crescer 10 vezes é muito mais importante porque vais eliminar coisas que não fazem sentido. Só fazem sentido se quiseres duplicar. Não fazem sentido se quiseres crescer 10 10 vezes. vezes. Sim, E isso é nós muito temos que interessante. pensar. Foi É uma muito das, interessante. foi uma das excelentes dicas que partilhaste aqui hoje conosco. Eu recomendo todos que nos estão a ouvir darem uma vista de olhos aqui no LinkedIn do João, Iria, LinkedIn barra Iria, e passarem aqui no meu AI.info. Nós vamos partilhar estes links todos, onde quer que estejam a ouvir este podcast. Se me permites, André, tenho que dar critério, tenho que dar hum, oportunidade também, tenho que referenciar uma outra questão, que é nós empresários, ok, não temos que estar sozinhos. Há muitos grupos, há muitos coaches empresariais, e apesar de eu ter seguido um coach empresarial, ter feito um curso, não sou seguido por nenhum, mas faço parte de uma comunidade de empresários muito importante, que é o Clube de Empresários, da Mariana Arguei Lima. Eu E é vou um. partilhar aqui, deixem Está no mesmo no meu. no No meu meu AI, não está? Eu vi lá e não, tem, aí tem lá o e tem o logo. link direto. E Tem, tem o tem. link? Ok, então Tem o vamos link. clicar Se lá. carregar também conseguem abrir. Pronto. É muito importante estas comunidades. Não estou a dizer esta. Não estou a dizer que todos os empresários têm que vir para este clube. Não. Estou a dizer que é muito importante porque. E também nós conhecemos-nos num grupo de networking. Não foi? Olha, nós Pronto. conhecemos num grupo de networking, agora estavas a falar nisso e é engraçado que o digas. Ninguém, só quem passou por isto e conseguiu extrair alguns contactos é que pode ter a noção da importância que este tipo de grupos têm. Mesmo que, e eu, neste momento, pertenço a algumas comunidades, eu fiz um pouquinho o shift, acho que as comunidades como, imagina o Super-Humano, onde nós temos mais 20 ou 30 pessoas que estamos a falar sobre os mesmos temas e a ensinar, as comunidades do Pedro Silva Santos, do Daniel Sério, participo em algumas comunidades, não participo em nenhum grupo de empresários como o que nos conhecemos, que era o BNI, Uhum. mas mesmo que não se consiga extrair aqueles resultados mais diretos, muitas pessoas pensam que vão e que na semana a seguir, ou passado 2 ou 3 meses, têm muitos clientes. Às vezes não é isso a grande mais-valia. É engraçado que passado anos de nos termos conhecido nesse grupo, onde eu creio que não fui teu cliente, também não foste meu cliente, Não. mas passado uns anos encontramos e conectamos desta forma. Portanto, mostra E acho, que e sim, acho que nem chegamos a dar referências um ao outro. Acho que também nem isso. É, mas, acho que não, acho que não. mas eu quando Mas, entrei, mas eu mas quando mantivemos o entrei, contacto, ganhamos o sim, contacto. E acho que isso é a grande mais-valia deste,
desse tipo de grupos. Eu quando entrei para o BNI, eu não ia à procura de clientes, eu ia à procura um bocadinho de fornecedores, mas não ia à procura de clientes, ok? E o BNI é um grupo de empresários de networking, ok? É procurar negócios uns para os outros, é negócio, ok? Mas não era isso que eu ia procurar. E o que eu ia procurar foi o que eu encontrei neste clube de empresários, que é encontrar outros empresários que sentem as mesmas dores que nós, que não querem, não querem estar sozinhos a gerir os seus negócios e vamos partilhar os nossos conhecimentos uns com os outros. Estes livros que eu te estou a dizer, tirando a estratégia do Oceano Azul, que já me tinha sido referido antes, mas o 10 vezes é mais fácil que o 2 vezes, foi tudo falado lá. São tudo recomendações que outros empresários já leram e que vão dizendo, se Vão eu te partilhar. disser que sei o que é que metade deles faz, é capaz de ser muito. Porque o nosso foco lá é melhorar-nos como empresários e não melhorar o nosso negócio por mais vendas, por mais coisas. Temos lá técnicas de Boa. vendas, temos isso tudo, pronto. Mas basicamente é isso. E surgiu-me quando eu quis mudar o programa de faturação. Eu quis mudar o programa de faturação e disse, ok, e qual é o melhor programa que se ajusta a mim? Queria experiência de utilizador, não queria experiência de vendedor. Eu não queria falar com as empresas de softwares de faturação que me dissessem, queria falar com pessoas que utilizavam outros softwares. E tive alguma dificuldade em encontrar isso. E foi por isso que eu fui procurar estes grupos. Mas quem fala de softwares, fala de fornecedores, fala de técnicas de venda fala de fornecedor de eletricidade, fala de fornecedor de água, fala Tudo. de Frustrações, se calhar, dificuldades. frustrações. Sim, sim, muitas, muitas. Vendedor em Portugal é uma posição muito sozinha, não é? Muito solitária. Não podes ir propriamente. Pois, mas não tem que ser. Não tem que ser porque há muitas comunidades destas, ok? Hum, há o Paulo de Vilhena, que é coach, há a Mariana Arguilima, há o Rui Pedro Alves da Rupial, que também Sim. já tem tem um clube, também, um grupo destes. E Pá, que tem o software de faturação. sim, exato, sim, O, sim, sim. tem Ele partilha o o software dele de é faturação. o X. Ele tem, já não me recordo. Invoice Express. Invoice Express, exatamente. Ok? Ele Qual é que quer optaste no agora? Qual presidente. foi o software de faturação que optaste? E eu estava no Primavera, gratuito, depois aderi ao pago e depois fui para o K-Invoice, por causa da questão das avanças. E este ano mudei para o Toque Online, porque também tem a questão das avanças e permite-me um contacto melhor com o contabilista. Ok, Ok? ok. E Eu foi, estou com o Moloni e na altura também também, foi uma das opções. também explorei alguns e gostei. Até tinha aderido outro, aderi a outro que não era o Moloni, hum, já não me recordo qual era. Acho que até Na era de uma altura, empresa portuguesa, eu na altura mas que escolhi o K-Invoice era entre o K-Invoice e o Maloney. Ok? E acabei por ir para o sim. K-Invoice. Agradou-me mais a parte das faturas e afins. Pronto. E Sim, foi sim. isso que Olha, eu eu esse faço. não conheço, mas já agora que estamos a falar sobre isso, não é? E é ótimo para quem esteja com essa dúvida também, esteja a renovar ou a abrir. Gostei bastante do Molani, tem um preço acessível Uhum. e um excelente apoio, suporte. É bastante fácil de configurar É. e de começar a trabalhar, mas tem um excelente apoio. Engraçado que é o dobro do preço daquele que eu ia aderir inicialmente e que acabei por não aderir por uma brincadeira que muita gente ainda faz na parte comercial e que não sei se, pelos vistos, deve trazer bons resultados, mas eu acho que prejudica mais do que aquilo que ajuda, que é eles lá estavam com uma brincadeira que era a oferta do primeiro mês, ou 14 dias grátis, ou assim alguma coisa. E então eu configurei o software todo, AT Code, tudo, e quando Uhum. vou passar a primeira fatura, os 14 dias grátis não deixavam, não tinham essa funcionalidade de passar fatura. Achei curioso, entrei em contacto com eles e eles disseram-me não, que os 14 dias grátis num software de faturação sem passar fatura não é grátis. E eles explicarem-me, não, é grátis, mas é para explorar e tudo mais. Eu disse, realmente estas pessoas têm que estar a brincar com o tempo do... Nota-se, não compreendem o que é um empresário, portanto eles têm um software de faturação, mas a própria técnica comercial mostrou-me que, ok, estes não compreendem o que é um empresário em Portugal porque jamais poderiam propor estar 14 dias a experimentar um software
Sem não dava para experimentar nada sem emitir um documento. Era para ver se ele era bonito. E então acabei por aderir. Na altura já estava em dúvida com o Moloni, paguei o dobro na hora pelo Moloni, não tive dia nenhum grátis, mas tive aquilo. Aliás, eles oferecem 2 meses ao adquirir um ano, mas tive aquilo que me foi proposto Exatamente. e para mim fez mais sentido do que estar do que estar a fazer complô com aquela palhaçada, que é realmente o que era aquela campanha comercial. Cada vez mais o preço deve ser um dos últimos critérios a avaliar. Cada vez mais isso. Porque os Sim. preços, primeiro os preços são muito idênticos. Entre o Moloni e o K-Invoice, a diferença era para 5 euros ano. Uhum. Era uma coisa ridícula, portanto, portanto, os outros critérios é que definem, ok? Sim. E Um é pouquinho interessante. como o chat GPT, não é? Qual é a tua opinião sobre o chat GPT, o Plus, a versão paga? É completamente, não, isso é completamente diferente. Isso, e ainda não consegui explorar tudo, porque já andei a configurar APIs e a configurar no WordPress e afins dos sites da empresa, mas ainda não consegui completar isso, porque inclusive o WordPress tem ligação com o ChatGPT 4, através da Uhum. API, e tu podes gerar artigos e gerar conteúdos automaticamente no WordPress. É, Ele ok, vai isso é ao muito teu chat fixe. GPT e faz essa ligação. Pronto, mas ainda não consegui completar isso, porque a minha ideia até era colocar um assistente a ir buscar uma base de dados ao chat GPT, mas ainda não consegui descobrir como é que isso Sim, faz. sim. Isso aqui, Ah, relativamente aos conteúdos, quero deixar só um alerta que houve recentemente atualização no Google e parece que começou finalmente a penalizar os conteúdos gerados por aí. Ele antes não penalizava, parece que agora começou a penalizar. Explorem bem isso, porque que é para não estar a criar conteúdos que depois o Google não mostra ou penalize. E já agora lembraste-me de uma coisa que eu achei que era importante referir aqui e que tenho referido também nos meus webinars, e acho que é importante as pessoas estarem cientes disto, que foi um bocado que eu falei há bocado que há pessoas que já estão a utilizar a inteligência artificial para coisas menos boas, ok? Pronto, e eu Uhum. vou-te contar aqui uma experiência e que também me levou à mudança de nome, ok? Porque eu ia registar o meu amigo.ai, ok? Sim, Pronto, e fui ao meu domínio, ok? Ao fornecedor de alojamento que eu utilizo, ok? E coloquei lá a verificação do domínio, ok? E coloquei o meu amigo.ai e ele deu-me, está disponível, custa, acho que era 11 euros e qualquer coisa, ok? Ou 11 dólares e qualquer coisa, e está disponível. Só que eu, como já passei por um negócio que iniciei e que depois descobri que havia uma empresa que tinha um nome parecido e recebi uma carta do advogado a obrigar-me a não utilizar aquele nome e tive que voltar atrás e tive que deixar o domínio morrer por ele e não pude utilizá-lo porque existia uma empresa com aquele nome, eu antes disse, opá, não vamos correr o mesmo erro, vamos ver se existe alguma coisa, e fui ao Google e escrevi o meu amigo.ai e fiz pesquisa, ok? Entretanto, por uma vez, não havia assim, não havia nada de coisa, de estranho. Entretanto, acho que recebi um telefonema e tal, atendi um telefonema, desliguei o telefonema, e isto em 5 minutos, ok? Voltei ao alojamento e disse, pronto, então agora vamos registar. E recebo uma mensagem a dizer, o meu amigo.ai não está disponível. hum, Deseja registar o meu amigo.com? E eu achei estranho, eu fogo, não está disponível. Então há 5 minutos atrás estava e agora não está. Fui ao Whois, fui fazer a pesquisa do Whois e estava-me disponível. Eu, fogo, que estranho. Mas agora aqui está no Whois não existe ninguém, não está registado ninguém. E no meu alojamento está-me a dizer que já não está disponível. Fiz novamente a pesquisa e apareceu-me um site a dizer este domínio está reservado a este site, se quiser comprá-lo custa-lhe 80 dólares. Ok? Portanto, o que é que isto tudo significa? Isto significa que já há inteligências artificiais a verem as pesquisas do que são feitas no Google, ok? Porque o Google publica as pesquisas que são feitas, e quando aparecem assim em situações destas, eles automaticamente reservam os domínios. Ok? Portanto, já há inteligências artificiais a trabalhar nisto. Portanto, já há pessoas que configuraram inteligências artificiais para fazer este tipo de controle. sim. E foi por Cada isso vez que eu mais não essa experiência. registrei.
sim. Foi por isso que não registaste. E depois o Estas meu ponto experiências. AI ficava muito caro, portanto acabei por fazer o meu AI.info. Sim, o ponto AI eu tive que registar fora, não consegui registar também nos meus servidores comuns, e fica bastante mais caro que o normal. Superhumano.ai já não me recordo ao certo, mas foi para cima de $200, 2 anos. Fica assim o ponto AI. Foi a sorte grande que saiu ao país, que já nem sei qual é que é, mas é um pequeno país que por acaso fica ponto AI. Não é de inteligência artificial, realmente, o ponto AI. Foi a sorte grande que saiu. Deixa-me só ver aqui já agora que estamos a Acho que são falar umas nisto. ilhas. Acho que São são umas umas ilhas ilhas. quaisquer. Ponto AI é de que país? É da Anguila. Uhum, uhum. Portanto, só para quem achar que é de inteligência artificial, é porque as pessoas usam por aí esse meio, mas efetivamente é de um país, é como se fosse um ponto PT, só que o país é Anguila. É administrado pelo governo desse país. Portanto, safaram-se bem porque estão a faturar muito com inteligência artificial já. E se calhar podem ser eles próprios que estão a fazer isso. Terem eles uma inteligência artificial a fazer essas pesquisas e sempre que há essas pesquisas eles reservam, sempre que Sim. pesquisas um domínio, eles reservam o domínio. E esse alerta, tu falaste destas histórias, isto que nós estamos a fazer aqui é um pouco trazer a comunidade também a toda a gente. Esta comunidade ou qualquer outra comunidade é um excelente ponto de partida para começar a explorar. Quando não sabemos, muitas das pessoas que estão na comunidade não têm um objetivo claro, nem todas sabem exatamente o que é que vão fazer com a AI ou querem ser empreendedores como o João, mas realmente o estar acompanhado, ir trocando estas experiências, ir sabendo em primeira mão das oportunidades e dos perigos que vão começar a surgir, que surgem quando tudo é novo, como aconteceu com a internet, como vai acontecer agora, creio que é muito importante, a melhor coisa que podemos fazer é este testemunho, e que eu agradeço já aqui ao João também por ter tirado um bocadinho, quando estamos a gravar um sábado de manhã, porque naturalmente que o Plena João, Páscoa. com todos estes projetos, exatamente em plena Páscoa, o João, com todos estes projetos, tem a agenda mais do que ocupada, mas tirou um bocadinho, veio dar este testemunho também, sem ganhar nada com isso, veio partilhar, e fico muito Aqui, grato aqui, por o meu isso. interesse, aqui o meu interesse é que as pessoas olhem para a inteligência artificial como uma ferramenta e que saibam utilizá-la e que a utilizem. Porque acho que é esse o futuro. O futuro é utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta. Uma das brincadeiras que eu estou a pensar fazer com a inteligência artificial é simular uma história ou simular uma conversa entre um carregador de mercadorias às costas antes da invenção da roda e alguém que está a utilizar uma carroça com rodas. Ok, pronto. E é uma das coisas que eu vou fazer, porque eu comparo a inteligência artificial à invenção da roda, foi uma mudança. Comparo à Revolução Industrial, comparo à invenção da internet, comparo à invenção do motor de busca. Ok? Porque antigamente as pessoas que eu apanhei muito pouco, mas antigamente nós para termos informação, quando eu comecei o curso de informática, nós onde é que íamos buscar informação? Ou às BBS, e as BBS o que é que eram? Eram pessoas que tinham o computador ligado e nós entrávamos no computador dele e podíamos fazer download do que ele tivesse lá, Sim, ou nas bibliotecas. Okay? Portanto, a internet era assim. Quando surgiu o motor de busca, o que é que as pessoas que tinham BBS acharam? O que é que as faculdades que tinham BBS acharam? Isto vai ser o fim das BBS. E foi o fim das BBS. Mas passou a ser a internet. Houve uma transformação. Deixaram de ter as BBS, passaram a ter servidores, passaram a ter servidores com informação, repositórios, etc. Portanto, é um sim. bocado por aí. É E uma quem se transformação. adaptou rápido continuou, cresceu no motor de busca. O motor de busca pegou numa faculdade que tinha 100 acessos locais, se calhar por dia, para se ela fez a transformação para a web e para o online, para ter milhares ou milhões. Portanto, exponenciou aquilo que eram as possibilidades. Quem estiver a pensar que a inteligência artificial pode ser uma ameaça, em primeiro lugar, quem estiver a pensar que não, que isto não vai ser nada, é um hype, ou se calhar é só daqui a 2 ou 3 anos, atenção, porque pode estar distraído, é real a ameaça,
as diversas Exatamente. ameaças que a inteligência artificial traz. Mas quem só estiver a pensar na ameaça e já não estiver a pensar de como é que eu vou então passar, como tu dizes, de uma BBS para uma página web e meter este conteúdo todo lá, também pode ficar para trás. Porque se calhar quem pôs a informação na web pensou estamos a dar isto de graça, não vamos ganhar nada com isto, e tornou-se se calhar uma referência naquilo que são os acessos e os conteúdos e passou de uma coisa local para uma coisa global, como temos hoje Harvard, por exemplo, que acredito que o seu negócio online seja maior, tenha superado o seu negócio local, físico que tinha na universidade. Portanto, aqui há montões de exemplos destes. Um dos desafios que eu vou lançar, eu estou a fazer uma pós-graduação neste momento na ABS, na Atlantic Business School, e um dos desafios que eu vou lançar, que já estive a falar com um dos professores de lá, é eles criarem um professor virtual. Eles criarem um professor com AI, colocarem eles as informações na base de dados do assistente e ter disponível para os alunos. O que é que isso vai trazer? Isso vai trazer que qualquer aluno que tenha alguma dificuldade pode a qualquer hora perguntar àquele professor. Okay? Sim. É A Dr. Watson da Georgia Tech é um grande exemplo dessa tecnologia, desde 2016 ou 2017, bem antes do ChatGPT, que vem responder a alunos. Muitos deles nem sabiam, nem sabem que estão a falar com inteligência artificial, pensavam que era uma professora, que era a Dr. Watson, e de facto está dentro disso que sugeres, que era um assistente que podia responder a qualquer hora do dia e da noite sobre os conteúdos, sobre as inscrições, sobre tudo. É muito E interessante. quais são as consequências disso para as universidades? Se calhar ter mais alunos. Sim, é um aumento e é o foco do professor naquilo que não pode ser substituído. Porque Exatamente. se calhar responder às questões sobre carga horária, sobre a composição do curso, sobre as matérias, o assistente pode e liberta lugar ao professor para Exatamente. fazer aquilo que só ele pode fazer, puxar pelos alunos, criar exemplos criativos, complexos. A questão das normas, as normas de trabalhos das universidades, que os professores também andam à procura para mandar para os alunos, para dizer como é que eles têm que fazer os trabalhos, essas coisas todas. As normas dos artigos, qual é o APA que é escolhido pela universidade, todas Sim, essas coisas burocráticas pode ser. E eu até ia mais longe, eu até criava de próprias áreas, das próprias unidades curriculares. Okay? Ter especialistas das próprias áreas curriculares. O professor dá aula, ensina e faz a transmissão de conhecimento. Se o aluno tiver dúvidas, pode consultar o assistente virtual. sim. A inteligência artificial no ensino é uma área que muito me entusiasma, não é? É inclusive a área que estou a trabalhar também na tese do doutoramento e é tema para fazermos aqui, se calhar, daqui a uns meses, eu te convidar novamente para falarmos um pouquinho mais sobre isto. Hoje a conversa é muito agradável e já vai longa, para não maçar aqui também quem nos está a ouvir, que normalmente também o tempo passa muito rápido, não é? Hoje em dia. Vamos ficar por aqui, não é? Não sei se há alguma coisa que queiras falar que não tenhamos tocado. Acho que consegui abordar todos os temas que tinha planeado para hoje. E só me resta agradecer-te, porque foste o culpado pelo meu momento 10 vezes, pelo meu momento uau na questão da inteligência artificial. É uma alegria imensa, não é? Ouvir estes testemunhos, é tudo aquilo. Tu, como professor, não é? Tu sabes também, é tudo aquilo que nos deixa mais contentes, saber que o trabalho que fazemos que tem impacto depois no mundo real. E fico muito, muito feliz por contar contigo na comunidade. Vou ficar a aguardar. Nós já temos um convite para o Clube dos Empresários, aí meio que Sim. pendente, mas vamos agilizar isto. Espero ver alguns dos nossos membros da comunidade que nos estejam a ouvir por lá também. Quem sabe nos encontremos pessoalmente nessa oportunidade. Nós vamos partilhar no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, também na nossa newsletter e vamos ver se juntamos aí meia dúzia da nossa comunidade. João, pá, muito obrigado. Realmente foi pá, um testemunho impressionante desde 97, não é? Que entras para a faculdade e não existe nada disto que nós vemos hoje e tu agarras, não é, sistematicamente
ali as oportunidades até ao momento de hoje. Falámos só um pouquinho daquilo que tu fazes. Há muito mais, claro, E que tu sempre com a podes. informática por trás, sempre, sempre, sempre. A Sempre que tecnologia e a informática, sim, muito antes de ser mainstream, mas mostra aqui ainda a experiência do João, como não está tudo inventado, não estava em 97, não estava em 2010, não estava em 2015, quando começou a contratar ainda mais pessoas para a City Plus, não estava em 2023 ou 2024, quando inicia o meu amigo AI, portanto, não está tudo inventado, continua a não estar hoje, e é o desafio só que eu posso deixar com esta experiência que o João partilha em primeira pessoa e que nós trabalhamos aqui para fazerem igual e procurarem as oportunidades onde é que podem ser melhor, realmente úteis. igual ou melhor, sempre melhor. Exatamente. Procurarem o vosso oceano azul e criarem o vosso oceano azul, claro, da nossa perspectiva, sempre com a tecnologia, com a informática e agora com a inteligência artificial por trás para vos ajudar. E com esta, me despeço. João, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.